Atenção pré-adolescentes, a nossa aula já vai começar. Seja bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Desta vez, estaremos estudando a lição de número 12, que tem por título O Mestre fez promessas. E o versículo está escrito na Bíblia, no livro de Hebreus, no capítulo 10, e versículo 23, que diz: Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Neste momento, vamos orar, apresentando ao Senhor a nossa aula. E você irá orar aí comigo nesta manhã. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor que está nos céus, muito obrigado por estarmos aqui nesta manhã para ouvir e aprender mais sobre a Tua Palavra. Espírito Santo, fica conosco e que as Tuas bênçãos, a Tua graça e a Tua misericórdia esteja sobre as nossas vidas hoje e sempre. Obrigado pelas promessas que fizestes para conosco. E eu sei que muito em breve e no tempo certo, a Tua Palavra diz que vai se cumprir. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pois bem, crianças, Jesus sabia que o seu tempo estava se aproximando dentro de alguns instantes. Isso mesmo, ele iria ser preso e para ser morto, para morrer pelos nossos pecados. Então ele dedicou essas últimas horas para conversar com seus discípulos, a fim de repará-los e prepará-los para os próximos eventos que estavam para acontecer. E Jesus fez duas promessas maravilhosas. A primeira delas foi a promessa do Espírito Santo. Mas antes, é preciso entender que o Espírito Santo, ele não é uma força, uma energia superior. Ele não tem forma, não tem corpo. Ele é chamado por muitos nomes na Bíblia. Ele é chamado, de Consolador. Isso mesmo. Ele também é chamado de Auxiliador. Ele é chamado também de Espírito de vida. Afinal, o Espírito Santo de Deus, ele é o próprio Deus. O Espírito Santo é uma pessoa e a Bíblia o apresenta com muitas qualidades de personalidades, e ele tem um conhecimento e vontade, ele tem sentimentos, ele pensa, ele foi enviado por Deus, ele fala, ele ensina, ele testifica, ele guia e ele envia para conosco. Antes do nascimento de Jesus, os profetas anunciaram a descida do Espírito Santo. Lá está escrito isso, sabe aonde? No livro de Joel, no capítulo 2, no versículo 28. E Jesus estava confirmando estas palavras e prometendo aos discípulos que ele mesmo enviaria o Espírito Santo Consolador. E esta promessa, crianças e pré-adolescentes, foi cumprida e está escrita na Bíblia. Lá o profeta Lucas, o evangelista Lucas, ele falou lá no livro de Atos dos Apóstolos, olha só, Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 e no versículo 4, está escrito sobre a descida do Espírito Santo. E a Bíblia diz que estavam todos no meio de uma festa, a festa dos Pentecostes. E a Bíblia diz que um som, parecido como de um som de um vento, veemente e impetuoso, invadiu todo aquele ambiente onde estavam reunidos, porque a Bíblia nos diz que Jesus orientou que eles permanecessem em Jerusalém para que eles pudessem receber o Espírito Santo. E a Bíblia diz que quando este som deste vento pairou sobre aquele lugar, a Bíblia nos diz que muitos deles foram vistas línguas repartidas como línguas de fogo, e a cabeça sobre eles, daquelas pessoas, eles começaram a falar em outras línguas, e o Espírito Santo desceu sobre aquele lugar. E como eu disse agora há pouco, a Bíblia nos diz que foram vistas sobre eles línguas como de fogo. E todos ficaram cheios de quem? Do Espírito Santo de Deus.
o Espírito Santo de Deus desceu sobre eles ali em Jerusalém. E a partir daquele momento, aquele que era o Consolador, o Auxiliador, o Espírito de vida, começou a agir entre os discípulos. Ele guiou a igreja do Senhor, capacitou os discípulos, os sinais e milagres eram realizados pelo Espírito Santo através da vida dos discípulos. E o Espírito Santo distribuiu dons e vocações ministeriais conforme o Espírito Santo queria. E ele continua, crianças, fazendo isso ainda nos dias de hoje. Quantas vezes nós vimos na nossa igreja, não é? Pessoas sendo curadas, pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. E Deus, ele continua a operar em nosso meio. Basta que eu e você creia que o Espírito Santo está descendo também sobre as nossas vidas. Olha só, crianças, e a segunda promessa é tão grandiosa como a primeira que Jesus falou. A segunda promessa que ele nos fez é que Jesus vai voltar para buscar o seu povo. Olha só, crianças, eu e você, antes de tudo acontecer, estávamos assim. Todo o mundo estava assim triste, totalmente separado de Deus. Mas Deus, como Ele nos ama tanto e quer que cada um de nós faça parte desta promessa de que Ele vai voltar, Ele enviou Jesus, o seu único Filho, para morrer na cruz do Calvário e perdoar todos os nossos pecados. Somente através de Jesus é que nós fomos alcançados. E através deste grande sacrifício de amor é que nós tivemos a nossa vida transformada. Isso mesmo, antes nós estávamos separados de Deus, mas a cruz nos aproximou de Jesus novamente. E todos aqueles que estiverem unidos a Cristo farão parte e verão se cumprir a segunda promessa que Jesus nos fez, de que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Olha, crianças, a Bíblia diz que nós devemos estar, preparados. Devemos estar preparados. Mas, Jefferson, como é que a gente deve ficar preparado? Nós devemos estar obedientes à palavra de Deus. Quando a gente obedece a palavra de Deus, que é a Bíblia, tudo que nela está escrito, nós poderemos sim fazer parte deste grande evento que é o arrebatamento da igreja. Sabe, crianças, Deus, Ele quer que nós estejamos prontos para quando Ele voltar nós podemos subir para o céu com Ele. Mas, tio Jefferson, quando será que isso vai acontecer? Quando será que este grande evento vai acontecer? A Bíblia diz que o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus. Mas muito em breve, muito em breve, nós ouviremos o som da trombeta tocar. E ouvirá este som, aleluias, aqueles que estiverem prontos, que estiverem ligadinhos, estiverem em comunhão com Jesus. Ele voltará, crianças, e a Bíblia nos diz que aqueles que já morreram vão ressuscitar primeiro, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados. A Bíblia diz que Jesus virá num piscar de olhos, e aqueles que estiverem prontos subirá para o céu com Ele. Nós, quando chegarmos lá, crianças, ouviremos Jesus chamar o nosso nome pelo livro da vida. Ele falará o nosso nome
E estará escrito: aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, aqueles que levantaram as suas mãos dizendo: eu te recebo como meu Salvador, estes sim receberão e ouvirão e da promessa que o Senhor fez. Lá atrás nós recebemos o Espírito Santo de Deus e agora o Senhor fez mais uma promessa, que Ele voltará para buscar a sua igreja. A Bíblia diz: quando ouvirmos o som da trombeta soar, subiremos para o céu com Ele. Ao chegar lá, Ele nos dará novas vestes. Nós receberemos das mãos do próprio Deus a coroa da vida. Esta será a recompensa para aqueles que forem fiéis. Lá no céu, ouviremos um grande e lindo coral de anjos cantar: glória, glória a Deus nas alturas. Você lembra daquele hino que fala assim? Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Você quer ouvir Jesus chamar pelo seu nome? Então nós precisamos estar prontos, crianças, porque a Bíblia nos diz que Jesus foi para o céu, mas Ele foi preparar para nós um lugar muito especial, uma morada muito linda, onde nem conseguimos imaginar como será. Nós receberemos das mãos do próprio Deus a coroa da vida, e quando Ele abrir os portões celestiais, Ele mesmo estará nos recebendo, dizendo: seja bem-vindo, meu filho, e receba a herança que eu prometi para vocês. Então, crianças, pré-adolescentes, estejam preparados, obedeçam a palavra de Deus, ouça o Espírito Santo falar com você. Ele é o próprio Deus, Ele é o Espírito da vida, Ele é aquele que te auxilia nos momentos que você precisa tomar decisões, Ele é aquele que te consola quando você está triste. Ah, tio Jefferson, eu não sou batizado com o Espírito Santo, mas entenda, você já recebeu o Espírito Santo de Deus no momento em que você aceitou a Jesus, mas você pode buscar ao Senhor, buscar para que Ele desça sobre você com o revestimento de poder, que é a falar em outras línguas, línguas repartidas como de fogo. Mas saiba de uma coisa, crianças, o Mestre Jesus, que fez as promessas, Ele é fiel para cumprir. E Ele cumpre as promessas que Ele faz. A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, não é ser humano para que se arrependa, mas permaneça firme com a sua fé, crendo que Jesus Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E esteja preparado, porque muito em breve Jesus vai voltar. Que possamos permanecer firme e aguardar com alegria o cumprimento das promessas de Cristo para a sua igreja. Feche seus olhos neste momento e vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por ter estado conosco em todo o tempo. Obrigado, Espírito Santo, por morar em nosso coração. Obrigado, Espírito Santo, por ser o nosso guia, por ser o nosso consolador, por ser o nosso orientador, por ser o nosso guia, nosso amigo. Tu és o próprio Deus em nossas vidas. Obrigado pelas promessas que o Senhor fez para conosco. E eu creio, Senhor, e eu também creio que estas crianças que estão me ouvindo também têm essa certeza no seu coração de que o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja e que muito em breve nós estaremos contigo nos céus. Nos ajuda, Senhor, a estar preparados, a obedecer a tua palavra, para que quando o Senhor voltar, possamos subir contigo para os céus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Em nome de Jesus, você pode dizer amém. Oi, crianças, eu sou o tio Jefferson e quero dizer para você que foi uma alegria enorme estar com você aqui hoje pela manhã. Que o Senhor te abençoe grandemente, tá bom? Um grande abraço, um cheiro no coração e que Deus te abençoe.